meus queridos alunos do sexto e do oitavo ano. Estamos aqui com um novo conteúdo. Vamos falar sobre elementos visuais, suas formas. Eu preparei um único vídeo para as duas turmas, porque o conteúdo ele é praticamente idêntico, tá? Se eu perguntasse para vocês, observem essas imagens e me digam o que vocês estão vendo. Ah, professora, muito simples. Eu vejo uma caneca, um cachorro e um casal, um homem e uma mulher. Simples, mas por que para vocês se torna simples? Porque trata-se de imagens que já são conhecidas na mente de vocês. E essas imagens, elas são compostas através do que nós podemos chamar de elementos visuais, que é o que nós vamos estudar aqui hoje. Esses elementos visuais, quando eles se juntam, eles criam formas, e essas formas dão vidas aos desenhos. Vamos para os próximos slides? Agora, meus queridos, eu quero que vocês observem essa imagem e eu quero que vocês me digam o que vocês estão vendo. A maioria vai falar, ah, professora, muito simples, eu estou vendo um pontinho preto numa folha de papel. Simples, né? E é interessante que mesmo sendo um pontinho preto simples, a gente já pode considerar ele como um elemento visual. Mas, professora, eu vi a caneca, eu vi o cachorro, eu vi o casal, eu vi o pontinho preto, mas eu ainda não entendi o que são os elementos visuais. Calma, não criamos pânico. Eu até coloquei aqui uma leve descrição sobre o que são os elementos visuais. São as partes que compõem uma obra de arte visual, ou seja, não é algo que é feito sozinho, é uma composição. Uma obra visual seria uma pintura, uma escultura e uma fotografia. Por exemplo, se eu for desenhar a imagem da caneca, eu vou precisar trabalhar com linhas retas, com linhas curvas, até com círculos também, dependendo do ângulo que eu quero desenhar a caneca, né? Mas todos esses elementos, sendo eles conjuntos, trabalhando em conjunto, formam uma imagem. E quais são esses elementos? O ponto, a linha, a forma, o plano, a textura e a cor. Por exemplo, se você quiser desenhar o céu, ou você vai desenhar o céu meio acinzentado ou preto para definir a noite, ou ele azul ou meio esbranquiçado para definir o dia. Mas você não vai desenhar, por exemplo, um céu cor-de-rosa ou um céu verde, né? Então, a cor também trabalha como um elemento visual para desenhar coisas, objetos da natureza, que sejam conhecidos no nosso cotidiano, a não ser que você queira criar algo surreal, fora do comum. Vamos agora para um dos principais elementos visuais, que são o ponto. Tá aí a descrição. O ponto ele indica uma posição no espaço e constrói a imagem e funciona como referência no espaço visual, por ter um grande poder de atração para a visão humana. Por exemplo, quando eu fiz aquela experiência do pontinho preto no meio da folha de papel, qual é a primeira coisa que vocês viram? O pontinho preto, porque ele tem uma atração para a visão humana. Agora, vamos para esses exemplos aí. 4 pontinhos pretos, um em cada ponta. Ele está lembrando o que para vocês? Me parece a ideia de um quadrado. O segundo me parece a ideia de um losango, né? Parecido aí com o símbolo da bandeira do Brasil, que fica do lado de dentro, o losango. O terceiro, um triângulo. O quarto, um círculo. E o último, lembra o que para vocês? A princípio, pode lembrar outros objetos, mas ele está lembrando um pouco a ideia de profundidade.
Nós trabalhamos até isso também no Zoom, né? Falamos sobre isso, da questão do perto, do longe, da questão do que está mais profundo, está mais denso, tudo aquilo que está mais perto está maior, tudo aquilo que está mais longe está menor. E vocês podem ver que os pontinhos do lado de dentro, eles vão ficando menores a partir do momento que ele vai afunilando para o lado de dentro, dando a ideia de quê? De profundidade. Os elementos visuais, incluindo também o ponto, pode trabalhar não só a questão do desenho, mas a questão do sombreamento, da profundidade, da sensação de perto e de longe. Por exemplo, nessas imagens, como a gente pode ver, o ponto ele é o principal elemento aí utilizado. Alguns foram utilizadas as linhas, como a mandala, o desenho no rosto da mulher, mas o que está mais em evidência aí é o ponto. Inclusive, nós vamos também falar sobre o pontilhismo, que é uma técnica de arte só trabalhada com pontos. A primeira imagem já é uma imagem de pontilhismo. Você vê que a pessoa que desenhou aquela imagem na paisagem, ela conseguiu trabalhar com o sombreamento. Na segunda imagem, que é a da mandala, os pontinhos dão a ideia de volume. Na terceira imagem, que é a imagem do menino sorrindo, no pescoço dele, os pontos estão mais escuros, para demonstrar a ideia também de sombreamento. A questão também do volume também no cabelo da moça, no último cabelo da mulher, né? No último desenho. Então, os pontos, quando eles são agrupados, quando eles são ajuntados um com o outro, eles podem dar diferentes sensações. Sensações de profundidade, de volume, de sombreamento, como vocês podem ver aí na imagem. E galera, isso que nós podemos chamar também de ilusão de ótica, né? O que é ilusão de ótica? É quando você vê uma determinada coisa que é plana. Lembrem-se, quando você vai pegar uma folha de papel para desenhar, aquela folha ela é plana, né? Ela não tem algo profundo dentro dela, ela é uma folha plana, lisa. E dependendo da forma como você desenhar, você pode criar diferentes ilusões de ótica, como o volume, a profundidade, né? Lembrem-se que antigamente não existia essa facilidade que hoje nós temos, né? De todo um estudo geométrico, matemático que a gente tem. Os grandes artistas, pintores do século XVI, século XVII, século XVIII, tiveram muitas dificuldades para introduzir a perspectiva numa pintura. Como até falei para vocês, né, do quadro da Mona Lisa, vou deixar ele aqui de exemplo. Então, como vocês podem ver, meus queridos, você vê que ao fundo do quadro da Mona Lisa tem o quê? Uma profundidade, uma perspectiva, né? Algo que está além dela. Ela está grande, maior, porque está perto, e lá atrás você vê pequenas folhagens, né? Árvores menores para remeter à ideia do longe. Então, essa tentativa de mostrar o perto, o longe, a profundidade, já existia há muito tempo. Mas o nosso foco não é falar do quadro da Mona Lisa e nem do século XVIII, nem os anteriores. Nosso foco é falar sobre ponto e formas visuais. Eu só deixei o quadro dela aqui como exemplo para vocês entenderem. Outro exemplo também que eu trago abaixo, gente, é essas ondas aí. Eu até mostrei para vocês também nas aulas do Zoom, né? Demonstram, né, a questão da profundidade. Vocês dão um stop aí um pause aí no vídeo e dá uma lida no que está escrito, que é importante. Agora nós estamos vendo aí, né, o pontilhismo iniciado aí no século XIX, né, com grandes nomes da história da arte, grandes artistas, Jorge Seurat, Paul Signac. No Brasil, a gente tem o Belmiro de Almeida, que trabalhavam somente com a arte de pontos. É interessante a gente entender que nesse período do século XIX, né,
existia-se uma nova técnica de arte, né? Antigamente, século XVIII, nos séculos anteriores, era muito comum os artistas pintarem seus quadros dentro de um ateliê, dentro de um espaço fechado. E nesse período do século XIX, a gente está falando de um novo momento na história da arte, onde os artistas saem de dentro dos ateliês, desses espaços fechados, e eles vão de encontro à natureza. Alguns levavam cavaletes, né? Seus banquinhos ali para poder ficar sentado de frente a uma paisagem, né? Visualizando o comportamento do sol sobre a natureza. Então, captando ali as imagens de sombra, de pontos de luz, de volume, né? Ficavam às vezes horas ali num determinado dia, uma determinada tarde, pintando. Então, a gente está falando de um novo momento em que é possível, através da pintura, fazer um trabalho de pontos, né? Com sombreamento e luz. E por que pontos? Porque tinha que ser uma arte rápida. Quando você faz arte de pontos, você pega o pincel e você começa a dar várias pinceladas, né? Vários pontinhos ali. No quadro, você vai ter uma arte muito mais rápida do que como se você tivesse antigamente, enquanto você tinha que desenhar, pintar toda aquela parte da sombra, que era muito mais difícil. Então, a gente fala de um período em que os artistas tinham que desenhar rapidamente para ainda conseguir captar o comportamento do sol sobre as coisas antes de anoitecer. Isso aí tem o nome de fase do impressionismo, né? É uma fase da história da arte em que houve esse comportamento dos artistas perante a natureza. Só que também com a técnica do pontilhismo, que é a técnica de pontos, né? Pontos de pinceladas no quadro. Então, vocês podem ver que houve já essa técnica do pontilhismo há muito tempo atrás. Depois, eu recomendo vocês darem um pause, né, e dar uma lida nesse slide, que é muito importante para vocês compreenderem melhor sobre essa questão do impressionismo ao pontilhismo. Bom, pessoal, nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Separei uma breve animação aqui ao final do vídeo, tá? Vou pedir um trabalho para vocês fazerem, tá? Uma composição de pontos, de acordo com o conceito que vocês gostarem mais nessa animação. Eu vou explicar mais detalhadamente lá na plataforma do Google Classroom. Tá bom? Beijo, gente.